Bem, nesta 11ª questão, acho que a gente vai ter alguns problemas aí que ela pode ser confusa em alguns pontos, tá? No princípio vai ser bem simples as primeiras alternativas e depois pode ter alguma complicação. Vamos lá, uma roleta honesta é provida de um disco dividido em ângulos centrais de mesmo tamanho, numerados de 1 a 60. Para sortear um desses números, joga-se uma bolinha sobre o disco, com a roleta em rotação, e considera-se válido o número sobre o qual a bolinha para. Determine a probabilidade de. Bom, veja, você tem 60 espaços, né, que vai de 1 até 60. E a bolinha vai parar em um número. Ou seja, nosso espaço amostral aí, só para deixar claro, é composto por 60 elementos. Tá? Ponto. Determine a probabilidade de sair um número par. Veja que os números, né, que estão na roleta são de 1 a 60. Obviamente você tem 30, eu vou chamar de evento A aqui, tá? O número de elementos do meu evento A, que é sair um número par, é 30. Metade desses 60 números são pares, outra metade é ímpar. Então, essa probabilidade de A aqui, a gente tá careca de saber que vai ser de 50%. 30 em 60, metade, 1 sobre 2. Sair um múltiplo de 3. Eu não vou revisar aquele conceito de progressão aritmética para a gente ver como calcula isso aí, mas você consegue ver, ó, que é de 1 até 60. 1, 2, 3, múltiplo de 3, 4, 5, 6, múltiplo de 3. A cada 3 números, você tem um múltiplo de 3. Neste caso aí vai dar certinho, porque o último número é múltiplo de 60, você não tem que quebrar muita cabeça, fica fácil, eu não vou inventar aqui fazer todo aquele cálculo com progressão aritmética para vocês perceberem que 20 desses 60 números são múltiplos de 3, né? 1 a cada 3, ou seja, 1/3. 1/3 de 60 é 20. Neste caso aí dá para fazer só com esse raciocínio. Não vou me estender nessa parte aqui. Então espero que tenha ficado claro que o nosso evento B, que é ser um múltiplo de 3, nosso evento B, o número de elementos do nosso evento B é de 20. Portanto, a probabilidade do nosso evento B é 20 sobre 60, que é o total de números que a gente tem. A gente tem... tá, eu vou deixar isso aí. 1/3. Né? Não gostei, ó, não estão ficando na mesma base. Vou ter que... Possivelmente terei que fazer contas depois. Acho que eu vou colocar aqui. 1 sobre 2. 1 sobre 3. Sair um número. Vamos lá. Evento C. Probabilidade do evento C. Sair um número par e múltiplo de 3. Tá? Sair um número par e múltiplo de 3. Ou seja, múltiplos de 6, né? Porque 3 não serve. Mas 6 serve, por exemplo. Então, qual vai ser o próximo número par múltiplo de 3? Vai ser o 12. Vocês podem perceber que, ó, vamos lá, de novo, aquele mesmo exemplo. 4, 5, 6. Ó, o 3 é múltiplo de 3, mas não é par. Quem é o próximo? O 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, não sei nem o que aconteceu aqui agora. Meu Deus. Se bagaçou tudo. Mas enfim. 12. Tá? Podem ver que, lembrando que o 3 aqui não é considerado, tá? Não nos interessa. Ó, de 6 em 6. Você vai ver que é exatamente 10. Neste exemplo aqui, que está bem simples, dos 20 números que você tem, você poderia deduzir facilmente também que metade são pares, metade são ímpares. Que 20 números é esse que você está falando, professor? Lá da letra B, ó, sai um múltiplo de 3. Desses múltiplos de 3, metade vai ser par, metade vai ser ímpar, né? Então, temos, espero que fique claro aqui, né? De 6 em 6 a gente tem um múltiplo de 6, ou seja, nesses 60 números que a gente tem aí na roleta, 10 serão pares e múltiplos de 3. Então, sair, qual a probabilidade? O nosso número de elementos do evento C, ó, qual é? Número par e múltiplo de 3. Ele acontece 10 vezes. Então, a probabilidade de sair um número par
e múltiplo de 3 é de 10 em 60, ou seja, 1/6. 1/6. 1/6. Sair um número par ou múltiplo de 3, tá? Este aqui, para não ficar sombra de dúvidas, eu vou pensar naquela fórmula da probabilidade da união, tá? Então, meu evento D aqui, ó, o meu evento D, ele vai ter quantos elementos? Sair um número par ou múltiplo de 6. Eu vou calcular direto essa probabilidade. Eu não vou nem calcular esse número aqui, tá? Não vou calcular esse número. Não tá difícil. Tá muito simples. Mas eu já vou calcular direto esta probabilidade da união aqui, que é ser o evento D, que é ser par. Vou colocar aqui. Vou dar outras letrinhas, mas a gente já sabe que são aquelas letras que estão lá em cima, ó, que é ser par ou múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Vou chamar de T. Par ou múltiplo de 3. Qual a probabilidade do número ser par? Então, eu teria que calcular a probabilidade do número ser par, mais a probabilidade do número ser múltiplo de 3, menos a interseção dos dois, tá? Então, a gente já tem qual a probabilidade do número ser par. É de metade, é 1/2. Ok? Então, lembrando que isso aqui, ó, que eu chamei de P união T, na verdade vai ser a nossa letra D, a probabilidade do número ser par ou múltiplo de 3. Então, tenho a probabilidade do número ser par, é 1/2. Mais a probabilidade dele ser múltiplo de 3. A gente viu que é 1/3, né? 20/60, 1/3. Menos a probabilidade da interseção, ou seja, ele ser par e múltiplo de 3. A gente acabou de calcular, viu que isso é 1/6. 1/6. Fazendo essa conta aqui, vamos ter que fazer soma de frações. Tira o MMC de 2, 3 e 6 é o 6. Achou o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Menos 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Portanto, 3 mais 2, 5. Menos 1, 4/6. Eu vou simplificar. A probabilidade de ser um número par ou múltiplo de 3 é 2/3. 2/3. Deixa eu ver se parece lógico. Talvez vocês até consigam acompanhar o raciocínio aí, ó. Eu tenho probabilidade de ser par. Eu tenho 30 em 60. Ou múltiplo de 3. Múltiplo de 3 a gente tem 20, mas ímpares a gente só tem 10, né? Temos 20 múltiplos de 3 entre esses 60 números, mas dos ímpares a gente só tem 10, né? 10 em 60, ó. 30 mais 10 dá 40/60, que é exatamente a mesma probabilidade que a gente calculou ali pela formulazinha. Tá? Tranquilo. Essa questão ela não é difícil, ela é só um pouquinho grande. Gente, eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2/3 e vou apagar aqui para sobrar espaço e vocês poderem ver o que está sendo pedido agora na alternativa. A gente já tem ali as probabilidades calculadas. Bom, o evento é não sair um número par ou não sair um múltiplo de 3. Bom, vamos fazer de duas formas. Esta letra L ela pode ser muito confusa para algumas pessoas. Eu não vou entrar em lógica booleana aqui, porque vocês não viram, e mesmo se tivessem visto, muitas pessoas não iam lembrar. Eu não vou construir uma tabela verdade para mostrar para vocês que esta afirmação, por assim dizer, é exatamente o oposto. Exatamente não, ela é equivalente ao oposto dessa aqui, ó. Sair um número par e múltiplo de 3. Estou chamando disso, tá?
O que é o oposto disso? O que é o oposto disso? Isso aqui é a negação disso, é não isso, tá? Isto é equivalente a não ser um número par ou não ser um múltiplo de 3. É equivalente, tá? O oposto disso aqui que eu falei é exatamente isso aqui. A gente escreve não isso, tá? E quando eu falo não isso, é equivalente a isso aqui, logicamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você percebe, se você entende isso, né, pela estrutura da frase, você percebe que você já tem aqui, ó, qual a probabilidade de ser um número par e múltiplo de 3. O que você está querendo aqui? Você está querendo exatamente o que não é aquilo. Ou seja, todo o resto é o complementar. É 5 sobre 6. Ponto. Matou a questão. Pura e simplesmente assim. É o complementar. Se você conseguir perceber que essas duas afirmações elas são opostas entre si. Uma é a complementar da outra. Se você não perceber, vamos fazer agora do jeito difícil. Qual que é o jeito difícil? Você vai ter que pensar aqui, ó, na união, tá? Então eu tenho essa afirmação. Não sair um número par. Ó, não sair um múltiplo de 3. Não sair um múltiplo de 3. Ou seja, um número não é múltiplo de 3. Sei lá, o que eu vou pensar aqui? Ó, não sair um número par. Ímpar. Tá? Eu quero a probabilidade de não sair um número par. Ou seja, sair um número ímpar. Ou não... eu vou chamar aqui de B de bosta. Pronto. Tá? Não sair um múltiplo de 3. Como é que eu vou chamar isso? Esse B aí, essa coisa aí, tá? Pronto. Ponto. É isso que eu estou calculando. Então, o que eu faria para calcular essa probabilidade? Eu calcularia a probabilidade de I, somaria com a probabilidade desse negócio aí, que é não ser múltiplo de 3, e tiraria a probabilidade da interseção dos dois. Pronto. Esse é o jeito difícil, que não é tão difícil, né? Qual a probabilidade de ser aqui um ímpar, né? Porque já que não é par, então ele vai ser ímpar. A probabilidade de ser ímpar a gente já sabe, é claro que vai ser a mesma de ser par ali, que é 1 sobre 2. Eu não vou nem pensar em fazer esse cálculo aqui de novo, porque eu imagino que vocês saibam. Desses 60 números, 30 são ímpares. Tá. Pessoal, qual a probabilidade de não sair um múltiplo de 3? A gente calculou a probabilidade de sair um múltiplo de 3, a gente viu que era 1/3 só. Então, o resto, 2 em cada 3, não é múltiplo de 3. Também não vou fazer isso aqui de novo, né? Dos 60 números, 20 são múltiplos de 3. 40 não são. 40 em 60 vai dar esses 2/3 aí. Tá. Ser ímpar e não ser múltiplo de 3. Ok? Lembrando, poderia ser um pouquinho mais. Essa questão aqui ela tá fácil, são 60 números. Você tem 40 números que não são múltiplos de 3. Obviamente aqui na questão, metade deles, tá? Obviamente assim, para esta questão, não é para pensar que é só você tem um grupo de números e metade é par e metade é ímpar. Não é assim que funciona. Mas para essa questão aqui, sim. Tá? Nessa questão aqui, se a gente sabe que 40 números não são múltiplos de 3, metade deles é ímpar. Ou seja, 20 números são ímpares e não são múltiplos de 3. Ou seja, tem esses 20 aqui, ó, 20 em 60. Quando a gente simplifica aqui, a gente tem 1/3. 1/3. Tá? Então, vamos lá. Tá. Vamos somar essas frações aqui. Tirando o MMC, eu tenho 6, né? MMC de 2 e 3, 6. Divide pelo de baixo. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. Vezes 2, 4. Menos 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Eu tenho 3 mais 4, 7. Menos 2, 5. Sobre 6. Resolvida a questão. Basicamente aquilo que eu tinha dito aí para vocês. Aí ia dar 5 sobre 6. Claro que nem sempre a gente vai se sentir seguro para afirmar que isso aqui é exatamente equivalente à negação da C e fazer pelo complementar. Tá bom? Essa 12ª questão ela está mais do que batida, tá? Então dá para a gente fazer aqui rapidinho ainda nesse vídeo. Ó. Em um grupo de 30 pessoas, tá? Não vou perder muito tempo aqui com a questão para o vídeo não ficar muito grande. A gente já fez várias delas, então a gente tem aqui um espaço amostral de 30.
20 tem cidadania australiana, vou chamar de A. A gente consegue ver aí que vai ter interseção, né? E 10 tem cidadania brasileira. 8 tem ambas as cidadanias, ou seja, 8 estão aqui ao mesmo tempo. As demais não tem nenhuma das cidadanias. Não sei quantas são as demais, não sei nem se ele vai pedir, mas então vamos lá. 20 tem cidadania australiana. 20 tem cidadania australiana. Ou seja, tem 12 aqui, ó, que tem cidadania só australiana, tá? Pelo menos não é brasileira. Então, 12 mais 8, 20 está aqui. 10 tem cidadania brasileira. Tem 8 aqui que já tem cidadania brasileira australiana. Sobram 2 aqui para ter só a brasileira. Então a gente tem aí 22 pessoas, sobram 8 pessoas que não tem nenhuma dessas duas cidadanias, tá? Tá lá como se fosse o complementar desse conjunto aí, dessa união. Bom, desenhe um diagrama que represente a situação. A gente acabou de fazer isso. Que lindo, que bonitão. Foi. Determine a probabilidade de a pessoa selecionada não ter nenhuma das cidadanias. Ó, a gente tinha 30 pessoas... Colocamos aí essa situação que ele explicou, né? 20 australianas, né? Papapá, etc e tal, e vimos que sobraram 8 pessoas das 30. Então, 8, esse aqui, ó, que eu vou chamar de B, a probabilidade desse evento B aí, de não ter nenhuma das duas cidadanias, é de 8 em um total de 30. Vai ficar 4 sobre 15. Que lindo. Calcule a probabilidade de a pessoa selecionada ter apenas uma das cidadanias. Olha só, quantas pessoas têm apenas uma cidadania? Bom, a questão tem um pequeno furo, né? Eu não sei nada sobre essas 8 aqui. Ele falou uma das cidadanias, entre as devia ter completado um pouquinho mais. Mas assim, a gente entende que ele quis saber assim... Calcule a probabilidade de uma pessoa selecionada ter apenas a cidadania australiana ou apenas a cidadania brasileira, tá? Neste caso aqui, ó, as pessoas que têm apenas uma cidadania. 12 mais 2, 14. Essas 14 pessoas aqui que eu estou selecionando agora, elas têm apenas uma cidadania, certo? Então, esse evento C aí, né, assim chamando, tem 14 pessoas em um total de 30. E simplificando vai dar 7 sobre 15. Prontinho. Por esse vídeo, tá bom.